noite. E houve pelo menos uma que disse assim: nós esperamos por eles amanhã, mas daqui não saio. E eles ficaram lá. Em geral, as mulheres partiam. Mas também houve as que ficaram nas roças e povoações, apoiando os homens que resistiam onde havia algumas condições para a defesa. Os primeiros feridos são fazendeiros ou trabalhadores, sobreviventes de ataques que muitas vezes tinham sido fatais para familiares e amigos. São também soldados e polícias, elementos da guarnição local. Tal como os refugiados, são levados para Luanda, mas feridos a caminho dos hospitais, recebendo o apoio da Cruz Vermelha, entretanto mobilizada. É só a partir de então, pelos relatos dramáticos dos que chegam do interior, que se começa a saber em Portugal o que de facto estava a acontecer em Angola. Controlados pela censura, os meios de informação apenas noticiavam versões parciais e mistificadoras. O ministro disse-me que o Dr. Salazar dizia que nós tínhamos que eles ficarem por mentirosos na ONU. Quer dizer, eles começaram a dizer antes dos acontecimentos passarem. Agora, nós não íamos confirmá-los, os acontecimentos, para que eles não adquirissem credibilidade na própria ONU. E durante 24 horas eu não pude deixar que as coisas se soubessem. Apenas no dia 17 é publicado um comunicado oficial na imprensa angolana, onde o Governo-Geral se refere à rebelião como alguns incidentes junto à fronteira e afirma que as autoridades controlam a situação. Não era verdade, mas as autoridades de Luanda também não tinham percebido que não existiam em Angola meios militares suficientes para enfrentar os acontecimentos. Além da força aérea e uma escassa presença da Marinha, restavam as forças terrestres. Angola era a terceira das 5 regiões que formavam o aparelho do exército português, definido meses antes, em novembro de 1960, mas que, embora aprovado, não passara ainda de projeto. Tudo o que existia era um contingente de 1.500 soldados brancos metropolitanos e 5.000 africanos, treinados para um eventual conflito na Europa contra a União Soviética, conforme o conceito estratégico de então. Daí que estes efetivos, organizados em forças de artilharia, cavalaria e infantaria, estivessem sediados nos principais centros urbanos do território: Sá da Bandeira, Nova Lisboa, Silva Porto e Luanda. Além de escassas, as forças existentes em Angola não só não tinham qualquer treino para a luta anti-guerrilha, como se encontravam mal preparadas e deficientemente equipadas. No entanto, eram estes os recursos que constituíam a guarnição normal do território, e que só alguns meses antes tinham sido reforçados por uma companhia de polícia militar e, sobretudo, por 4 companhias de caçadores especiais. Não havia uma única força militar em toda a região dos Dembos. Os colonos estavam quase entregues a si próprios. Eu fui ao gabinete do Coronel Boschwaz, na altura já como governador de distrito, havia. E então digo-lhe: Sr. Major, nós não queremos militares, dê-nos armas. Isto dentro do palácio, dentro do gabinete do Boschwaz. E sabe qual foi a resposta dele? Pôs uma mão aqui no ombro e disse: olhe, Frederico, que Deus os proteja até amanhã. E não havia armamento, não havia nada. Os fazendeiros, entretanto, que escaparam, tinham vindo para Luanda, não é? Alguns por meios próprios de carro, outros por via aérea, e claro, dirigiam-se, fizeram uma manifestação diante do Palácio do Governo, pediram a pedir armas. Pedi licença para comprar armas no estrangeiro, para eu armar. E de Lisboa, não sei quem, mandou-me dizer que havia qualquer coisa que eu não podia comprar. E eu entendi então que disse aos comerciantes que compravam armas, disse: vocês podem comprar armas que eu, se não vender a mais ninguém, eu compro. Não é? Depois vieram armas de Inglaterra. Pistolas metralhadoras, as próprias munições e tudo vieram de Inglaterra. Eles de Lisboa mandaram perguntar se eu achava que não havia risco em distribuir as armas para os civis. Os colonos são os primeiros a reagir aos ataques iniciais da luta. Procuram depois armar-se e até receber instrução de autodefesa. O espírito com que o fazem ficará consagrado num hino
que empolgará o lado português e marcará para sempre o tempo do início da guerra. É este o grito de Portugal que se ouve nas cidades e povoações de Angola, enquanto no interior das matas os rebeldes da UPA se galvanizam com canções e marchas de sentido oposto. Do lado português, os colonos organizam-se em milícias um pouco por todo o território, mesmo onde não se conhece a atividade da UPA. Com os meios que conseguem reunir, montam sistemas de segurança e revezam-se em guardas e sentinelas em vigílias 24 horas por dia. As milícias patrulham ruas e matas, fiscalizam estradas e picadas, combatem e perseguem todos os que consideram suspeitos. Dispersos por extensas áreas, muitas vezes isolados em zonas de difícil acesso, os colonos não podiam contar com o apoio de que precisavam. A aviação militar e civil desempenharam então um papel importante. Algum tempo depois, a Força Aérea já conseguia responder a solicitações de natureza militar, tornando-se o recurso mais eficaz perante as características do território e da guerra. Quando, no 15 de março e durante ainda bastante tempo, nós não tínhamos o que se chama capacidade ofensiva nenhuma. Só em abril é que depois então chegaram lá uns aviões T-6, ou Arvas, uns T-6, que tinham, enfim, que tinham algum poder ofensivo, tinham umas metralhadoras, podiam lançar bombas e podiam lançar os rockets. Diariamente, os pilotos, desde as 6 da manhã até às 6 da tarde, executam uma série de missões de reconhecimento, de patrulhamento das estradas e de ataque contra atividades rebeldes, se forem detectadas. A Força Aérea atuava sobretudo a partir das bases do Negage e de Luanda, esta com bastante mais meios. Após os ataques da UPA, foi dela a primeira resposta militar. Metralhava e bombardeava ações rebeldes ou suspeitas. Avisava as populações das movimentações hostis e do estado das vias de circulação. Ao mesmo tempo que procuravam socorrer fazendas e povoações isoladas ou cercadas, os aviões ajudavam no fornecimento de alimentação e meios de resistência, como armas e munições. É o caso da população do Ambris, aqui a receber ajuda de tropas de Luanda, em imagens recolhidas pela reportagem da RTP poucos dias depois dos massacres iniciais. As operações de apoio às populações foram se intensificando à medida que aumentavam os meios de socorro disponíveis por parte das forças militares. Mesmo assim, nunca a capacidade podia responder à totalidade dos pedidos, que chegavam de todas as partes. Eu lembro-me de um piloto que me chegou lá a dizer que tinha sobrevoado uma região ali um pouco abaixo e que estava um homem, uma criança e uma mulher em cima de um telhado e a mulher que ergueu as mãos em direção ao avião, sem dúvida, a pedir socorro, a pedir que a salvassem. E eu disse-lhe, e agora, você quer lá ir a pé ou como é? Já estavam lá ficaram. É claro que esse homem estava, como dizia ele, que estava com espingarda, mas os pretos estavam à volta da casa dele. Não sei dizer o que é que aconteceu, isto, como digo, são tantos os casos. Escapou algum branco no norte de Angola, graças à FAP, à aviação portuguesa, que lá já estava a atuar mal, mas foi acudindo, e à chegada de urgência, de emergência de umas dúzias de paraquedistas. Foi graças a essa gente que todo o norte de Angola não foi chacinado. Senão teria sido assassinado. Porque a tropa só chega muitíssimo depois.